o Conselho Constitucional pode estar a tentar, repito, pode estar a tentar trazer aquilo que é a tal paz social que neste momento se procura com a verdade, portanto, eleitoral que é aqui levantada. Portanto, posso dizer que foi uma boa tentativa, mas cada um depois vai tirar as suas conclusões se essa tentativa surtiu os efeitos que o Conselho Constitucional quer fazer transparecer ou se não surtiu, portanto, os efeitos pretendidos. É uma tentativa. Depois tem as questões ali, se o Conselho Constitucional vem se dirigir à sociedade daquela forma, depois vai coartando também o direito que as pessoas têm de questionar sobre isso, não propriamente de matéria processual, porque essa penso que não tem que ser falada exatamente em público, mas vai dizer, tem direito a uma pergunta, tem direito a isto. E a gente pergunta no fim, para que serve este encontro? Qual é a finalidade? É trazer essa tal paz social. Mas como é que se traz a paz social? É daquela forma. É uns poderem falar tudo o que querem quase e outros não falar. Depois, no dia seguinte, chamar o outro candidato, chamar... Quer dizer, não sei de fato se... Na sua visão, então, brasileira, o fato de o Conselho Constitucional ter limitado jornalistas a fazerem questões, ter limitado os membros do Podemos a folhearem mais, a folhearem mais as questões que tinham, isto pecou na sua visão? Não sei se... Eu acredito que sim, porque se chamaram estas pessoas para aquele encontro, não era para tabuas rasas, as pessoas pensam. As pessoas têm as suas reflexões sobre este processo, como este processo está a decorrer, etc. E não podem estar ali como simples caixas de ressonância, que vão ouvir o Conselho Constitucional a falar. Depois, outros são limitados desse mesmo direito, mesmo aqueles que foram convidados para aquela sessão foram limitados de apresentar as suas questões. Então, o que se deve questionar aqui é: valia a pena ou vale a pena ou não convidar aqueles encontros? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? É aquela que a doutora Lúcia Ribeiro se referiu, que é buscar a verdade material. Eles já estão a trabalhar. E há aqui um aspecto também muito interessante que já tinha sido aflorado pelo Dr. Caldeira, que tem que ver com a transparência. Buscar a verdade eleitoral passa também pela transparência do processo. Como é que ele foi sendo gerido, etc, etc. E quando chegamos a esta fase, e temos esta situação em que há clamores de que queremos ver como é que as coisas estão a ser feitas a nível do Conselho Constitucional, depois há quase que uma barreira aqui que se cria. Isto não é transparência total do processo. Não é transparência total. Eu não sei, nem chego a saber se a transparência, de fato, ela tem balizas. E quais são essas balizas? Não nos foi dito, não nos foi explicado. Por que não se avança mais? Porque, se repararem, uma das coisas que, quando foi questionado sobre esse aspecto de participação de jornalistas e etc., o que a doutora Lúcia disse, não, estão lá mais de 50 pessoas a trabalharem, portanto, nesta verificação. Sim, sim. E que são pessoas da nossa inteira confiança, dito por ela. Quem são estas pessoas? O Conselho Constitucional tem 50 pessoas. Tem quantas pessoas? Qual é a formação que tem? Qual é a capacidade que tem de ver se um boletim e o outro, por exemplo, são verdadeiros? Os boletins têm marcas de água, têm códigos de barras. Quer dizer, é isto que as pessoas estão a procurar querer saber. Como é que está a acontecer o processo? Porque depois não pode vir com aquela... Ok, é uma justificação. Para ajustar o microfone. Sim, é uma... Teoricamente, a justificação da veneranda claramente que colhe. Mas na prática, com as instituições que nós temos descredibilizadas, o próprio Conselho Constitucional já descredibilizado na praça pública, a doutora não pode vir com um argumento de que não se pode participar neste processo. É uma forma até de credibilizar o próprio órgão.
a transparência total e completa do processo é uma forma de dar credibilidade ao próprio órgão. Porque, sinceramente, como as coisas estão a andar e como os ânimos estão fora, tanto ao nível da população, esta polarização completa, sem transparência neste processo, eu não sei quem vai aceitar os resultados. As decisões do Conselho Constitucional são irrecorríveis. Portanto, e quase que o Conselho Constitucional atua aqui, quase na prática, como primeira instância e última instância. Então, neste tipo de situações, com aquilo que está a acontecer aí fora e que pode vir a acontecer, eu não quero ver banho de sangue neste país. Eu penso que era exatamente uma oportunidade, como disse o Dr. Caldeira, de se abrir o processo para que aqueles que fossem indicados, não vou dizer que tem que ir lá todo o país, porque nem caberia dentro do Conselho Constitucional, mas algumas pessoas, algumas vozes, porque se formos a procurar mesmo de autoridades morais neste país, eu penso que as pessoas já não acreditam em ninguém. Há um clima de desconfiança generalizado nesta sociedade que eu penso que podia ser mitigado com esta abertura. Então, eu não sei quem são essas 50 pessoas que a doutora Lúcia Ribeiro diz que ela confia. Ela confia, mas a sociedade também confia nestas pessoas. Quem são? Porque, por exemplo, há uma coisa que ela diz que os juízes, o órgão, o Conselho Constitucional é claramente um órgão que tem o seu cunho também de natureza política. Diz que temos que, o juiz, quando é indicado para o Conselho Constitucional, de alguma forma até deve, vamos lá dizer assim, colocar de lado quem ele indicou para aquele lugar. Muito bem, na teoria funciona. Isso na teoria funciona. Mas na prática, depois, como é que você dissocia quem lhe colocou no cargo com a atividade que você está a fazer? Que garantia? Eu vou lhe fazer uma pergunta, não é para responder, claro, quem pergunta é o senhor, mas a forma como os juízes chegam ao Conselho Constitucional é política, e em muitas partes no mundo é assim, em Portugal é assim, etc., de onde nós vamos beber a nossa legislação. Mas a questão que se coloca aqui é: que garantias é que têm os juízes do Conselho Constitucional e dos outros tribunais, até se quisermos alargar, de que não são influenciáveis? Que garantias a lei dá a estes juízes? Há uma coisa que nós não estamos a ver. Os juízes do Conselho Constitucional e dos outros tribunais, eles têm aquele mandato de 5 anos, mas não diz quantos mandatos ele tem para exercer. Portanto, como, por exemplo, o Presidente da República. E num país, o Presidente da República, como mais alto magistrado da nação, tem que ser a trave mestra. Aquele que diz que os mandatos têm que ter um limite. Se o Presidente da República tem esse limite, como é que um juiz não tem? Isto influencia claramente. Quem é que não quer ter aquelas benesses, andar do Mercedes, ter o ar-condicionado, ter as condições que os juízes têm? Num país como este, em que eu, como costumo dizer, estamos todos esfomeados e queremos ver. Então, eu penso que este tipo de coisas nós não podemos hoje aceitar de ânimo leve.